Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta, vamos estudar, trazer o nosso resumo neste vídeo da segunda lição, nossa revista de jovem, editora CPAD, estudando nessa oportunidade, neste trimestre, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. Carta aos Gálatas. São 6 capítulos de Paulo tratando sobre a liberdade cristã, a salvação por meio da fé, não é mérito humano, e Paulo traz essa defesa do evangelho frente ao problema que está ocorrendo ali nas igrejas da Galácia. Os judeus judaizantes, os cristãos judeus, estavam exigindo que os irmãos gentios, não judeus, se circuncidassem como pré-requisito para alcançar a salvação. Nossa primeira lição, Paulo traz, nós estudamos, nossa lição anterior, Paulo fala sobre a liberdade cristã, ele começa se identificando como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e a partir do versículo 6 do capítulo 1, ele começa, já chamando a atenção dos cristãos ali da Galácia, porque tão depressa eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho para seguir, os ensinamentos que os judeus estavam exigindo que eles também observassem alguns pré-requisitos da lei. Nossa segunda lição, ela traz como título o falso evangelho. Texto principal: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 9. E o resumo da lição: nem toda mensagem aparentemente cristã, ela é verdadeiramente vinda de Deus. Tem aparência, mas aparência não é a mesma coisa, é apenas uma aparência. Os objetivos desta lição: mostrar a surpresa de Paulo diante do que estava ocorrendo ali com os cristãos da Galácia, compreender, o sentido, a palavra, o objetivo que Paulo contextualiza, aplica aqui do que é ser anátema, e refletir a respeito do agradar a Deus e não aos homens. Na nossa lição anterior, nossa primeira lição, Paulo se apresenta como remetente desta carta, aos cristãos ali das igrejas da Galácia, identificando como apóstolo da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, não de homem nenhum, entende? Agora Paulo passa diretamente ao assunto que pretende tratar com os cristãos ali gentios da Galácia, o assunto principal. Ele passa a abordar a respeito do problema que estava ocorrendo ali na igreja, nas igrejas ali da região da Galácia, ou seja, a incursão de ideias e práticas judaizantes na comunhão dos santos, e as consequências dessas ideias vindas dos judeus, convertidos ao cristianismo, mas que praticavam, o que a lei mosaica exigia. Os gentios, eles não eram judeus, logo, eles não tinham obrigação nenhuma de cumprir a lei. É isso que Paulo defende. Por quê? Porque a salvação não é por meio de obras, mas um dom gratuito de Deus a nós oferecido. O nosso texto bíblico, capítulo 1 de Paulo, ou da carta de Paulo aos Gálatas, versículos do 6º ao 10º.
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A gente vê, acompanha aqui o apóstolo Paulo. Paulo usa uma expressão aqui Paulo fica admirado, né? Como tão depressa os cristãos gentios estão abandonando o verdadeiro evangelho para se tornar ou tornar-se escravo dos ritos da lei. Eles não eram obrigados a servir ou a acompanhar ou a observar, a se circuncidar, né? Paulo vai tratar isso lá, está em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. Então, como estudamos na nossa lição anterior, provavelmente, possivelmente, esta carta aos Gálatas tenha sido a primeira carta escrita por Paulo. O Concílio de Jerusalém acontece no ano 49, está lá em Atos capítulo 15, e provavelmente essa carta tenha sido escrita antes, até porque lá em Atos capítulo 15, 49 depois de Cristo, está tratando justamente dessa questão aqui. Paulo se dirige de Antioquia da Síria, juntamente com Tito, né, um judeu gentil, convertido, ou um grego, né, um gentil convertido ao cristianismo, não circuncidado, e também Barnabé. Eles vão até Jerusalém, se encontram lá com a liderança, né, os apóstolos, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que é o líder da igreja de Jerusalém, Tiago, né, Pedro e João, e lidam, né, com essa questão a respeito do que estava ocorrendo com esta igreja aqui, essas igrejas aqui da região da Galácia. Lembrando, irmãos, não era uma igreja só, entende? Não era num lugar específico, eram algumas igrejas ali daquelas comunidades ali na Galácia do Sul, né? Uma região ali romana, onde tinha algumas igrejas. Paulo, ele implanta essas igrejas na sua primeira viagem missionária, né, juntamente com aqueles irmãos companheiros que estavam com ele. Ele retorna a Antioquia da Síria, onde era a base missionária, né? E é de Antioquia da Síria que ele escreve, quando ele tem conhecimento do que está ocorrendo, ele escreve essa carta para tratar deste assunto tão grave que estava ocorrendo, acontecendo novamente, né? Paulo precisou tratar com isso na igreja de Corinto. A gente estuda a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Paulo também precisou tratar com esse problema dos judaizantes que tentavam minar a autoridade apostólica, o apostolado do apóstolo Paulo. Primeiro tópico da lição, o apóstolo surpreso. Paulo se mostra impressionado da graça para a lei e outro evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele se declara surpreso com o que está acontecendo ali na igreja da Galácia. Ele diz: maravilho-me, ou admiro-me, né, e que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Então, os leitores desta carta eram as pessoas que já haviam aceitado a Jesus Cristo. Eram gentios que haviam aceitado o Senhor Jesus Cristo com a pregação de Paulo. Ele já conhecia o evangelho e já havia experimentado o arrependimento, o perdão dos pecados, mas estava trilhando agora uma nova rota, né? Não planejada, não de acordo com o evangelho puro, genuíno. Estavam acrescentando coisas que não cabem, entende? Querendo, em outras palavras, dizer assim: a salvação de Cristo não foi suficiente, a cruz não foi suficiente, precisa de mais alguma coisa
né? Vamos dar uma mãozinha ao Senhor Jesus Cristo, para a gente ter salvação, para a gente alcançar a salvação. A salvação concedida por Cristo não foi suficiente, é isso, em outras palavras, que está sendo dito aqui, entende? Então, ele já conhecia o Evangelho, já havia experimentado o arrependimento, mas agora estava se deixando levar por este Evangelho, por essa obrigação da circuncisão, que todo judeu era circuncidado, porque é a parte da aliança que Deus fez com Abraão, entende? Então, o que deixou Paulo ainda mais espantado foi não só o fato dos Gálatas atentarem para o Evangelho, né, diferente do que Paulo havia pregado, mas também pelo fato de que esse novo Evangelho, né, que não é Evangelho, incentivar os Gálatas a desconsiderarem a graça e tentarem, por meio de obras, pagar uma dívida que já havia sido quitada. O sacrifício de Cristo foi completo, entende? Então, Paulo disse, me admira-me que tão depressa, ou por que tão rápido, porque vocês estão se deixando influenciar por um ensinamento contrário, né? Para marcar não só a inconstância dos Gálatas, quando eles estão depressa, mas também o pouco tempo que levaram para ser convencidos de uma outra doutrina. Nos remete muito aos nossos dias, né? As pessoas tão facilmente se deixam influenciar, estão dentro das igrejas, mas parece que não deixa a palavra de Deus entrar no coração, estão apenas cumprindo um rito, uma programação, mas a palavra de Deus encontra o coração endurecido. A palavra de Deus, ela não tem liberdade de mover o coração dessas pessoas. Aí vem alguém com uma sutileza, com uma distorção, aparentemente parecendo ser, mas não é, e acaba levando essas pessoas, né? Acaba saindo do puro, do verdadeiro evangelho, para fábulas, para ensinamentos, para coisas que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, a pouca firmeza que no que tinham aprendido, né, aqueles irmãos ali da Galácia, e a incapacidade de julgarem uma doutrina como errada, nos serve como um exemplo para que nos firmemos no exercício da verdade. O apóstolo Pedro, ele escreve, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21, 20, Pedro diz, porque sabemos primeiramente que nenhuma profecia, irmãos, ela foi escrita, né, ela foi produzida, né, por opção, nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. É isso que Pedro está dizendo, né? Nenhuma profecia ela foi produzida por vontade de homem nenhum, mas os homens que escreveram, né, as Sagradas Escrituras, eles falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, nenhuma profecia é de particular interpretação. Não pega o que está escrito, tira do seu contexto e cria essas distorções. Tem aparência, parece ser, mas não é. Então, as sutilezas, já fala sutilezas, são sutis, né? Os judaizantes, eles não estavam negando o sacrifício de Cristo. Eles estavam apenas acrescentando algo ao sacrifício de Cristo, como pré-requisito para ser salvo. Então, se não estiver atento, irmãos, acaba aceitando como verdadeiro esse evangelho. Paulo, conhecedor da lei, Paulo era um fariseu nato, ele observou, não está de acordo com o evangelho da graça, né? O sacrifício de Cristo, ele foi completo. Então eu não preciso dar uma mãozinha para Cristo. Entende? Jesus nos cedeu, é um favor imerecido. Nós não merecíamos. Então, por mais que a gente faça, nunca chegaremos, porque o sacrifício de Cristo foi completo, né? O sacrifício foi completo. A lei, ela apontava totalmente para Jesus.
revelando ao homem, dizendo assim, ó, vocês não têm condição nenhuma de cumprir toda a lei. É impossível o homem cumprir a lei, entende? Então a lei estava apontando para alguém perfeito, que cumpriu toda ela, entende? Só Jesus Cristo. Nenhum homem seria capaz de ser salvo, porque nenhum homem cumpriria toda a lei. Então, a lei, ela, como Paulo vai falar mais na frente, né, ela nos serviu como um tutor, como um aio, dizendo assim, ó, estou te apontando, estou te guardando, te mostrando, ó, a graça vai chegar, a salvação é por meio da graça. Eu não posso te salvar, entende? Eu estou te mostrando, te ensinando onde tu vai encontrar salvação. É naquele que vai cumprir toda a lei. E esse foi Jesus Cristo, entende? Então a surpresa de Paulo se dá por causa da mudança que os gálatas fizeram de passar da graça de Deus para a lei de Moisés, né? E como isso se deu, eles receberam esse ensino, né? Para que pudessem realmente ser salvos, eles deveriam ser circuncidados. Era isso que os judaizantes estavam ensinando, né? Seguir a lei dada aos hebreus por Deus, entende? Então bastou Paulo se afastar do convívio daqueles irmãos, né? Paulo seguiu sua caminhada missionária. Os judaizantes, talvez da comunidade ali, alguns que vieram, né? de outras, de Jerusalém, da Judéia, né? Estavam desacreditando o apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não era um dos 12, não foi um dos 12, que o ensinamento de Paulo não estava de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, entende? E Paulo precisou lidar com isso muito seriamente. Então, mesmo em nossos dias, a gente sabe que isso acontece, né? É possível ver os irmãos se afastando, tem irmãos se afastando da fé, né? Abandonando sua igreja e seguindo os ensinamentos aí, esses movimentos que tem aí nos nossos dias, que parece ser, mas parecer ser não é ser o verdadeiro, né? Então, os judaizantes, eles não negaram oficialmente o sacrifício de Jesus Cristo, mas acrescentaram ao sacrifício de Cristo, né? Já acrescentavam que era necessário que os judeus, os gentios circuncidassem, né? Seguisse alguns requisitos da lei. Então, era uma mensagem aparentemente piedosa, mas que negava a eficácia do verdadeiro evangelho. No segundo ponto, Paulo trata a respeito do anátema, né? A inquietação dos Gálatas, ainda que um anjo, Paulo fala, ainda que um anjo os anuncie, e ele traz a ideia aqui, o conceito, contextualizando aqui, do que é ser anátema, né? Então, os judaizantes, quando eles chegam trazendo esse ensinamento, dizendo, olha, não é só isso. Paulo, em outras palavras, está dizendo, Paulo ensinou errado. Ou Paulo ensinou pela metade. Não é só isso, não. Tem que circuncidar, pois, senão, isso aí vai dar margem para viver na licenciosidade. Se é só aceitar Jesus Cristo por meio da fé, não precisa seguir nenhum sacrifício, nenhum rito, isso dá margem para vocês viverem na licenciosidade. Então, vocês precisam circuncidar, né? Precisa cumprir requisitos que a lei exigia. Então, esses judaizantes, a mensagem deles estava deixando os irmãos, né, os gentios ali da Galácia, tanto que inquietos, né? Em vez deles descansar na graça de Deus, eles estavam passando agora a observar as obras da lei, se tornando preso, escravo de algo que eles não eram escravos. Eles eram os escravos do pecado, mas não da lei. Então saíram da liberdade do pecado e agora estavam se tornando escravos, né? Se deixando escravizar pelos requisitos da lei mosaica, né? Então, os anjos, Paulo fala ainda que um anjo do céu venha e anuncie um outro evangelho, não os ouvais, não os escutais, né? Não os recebeis, porque não existe outro evangelho além desse, né? Os anjos são conhecidos na palavra de Deus
como mensageiros, né, do Senhor em relação ao trato com o povo de Deus, entende? A gente vê ao longo da Bíblia, desde o Antigo Testamento, homens, mulheres de Deus recebendo visita de anjos. Então, são mensageiros do Senhor, estão a serviço do reino. Aí Paulo diz, ainda que, obviamente, um anjo de Deus não vai fazer isso, né? Mas Paulo extrapola, ele diz, ainda que um anjo do céu venha e pregue um outro evangelho, não o aceitais, porque não é evangelho. Entende? Obviamente que tem os demônios, né? E o próprio Satanás, ele transfigura-se em anjo de luz. Então, mas Paulo vai no extremo. Ainda que um anjo do céu chegue anunciando um outro evangelho diferente desse que eu preguei, que nós ensinamos, que nós pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, Paulo deixa expresso que mesmo que um anjo se identifique como sendo enviado de Deus, venha apresentar uma mensagem diferente das que ele pregou, que seja considerado um maldito, um amaldiçoado de Deus. Então, o apóstolo não teme usar esse imperativo, esse adjetivo, né? Pois ele sabia da pureza do evangelho, do verdadeiro evangelho que ele tinha pregado. Ele disse que seja amaldiçoado de Deus. Então, esses judaizantes, Paulo trata, vê como malditos, pois estavam distorcendo, né, criando problema, criando confusão, né, tirando aqueles irmãos a pureza do evangelho da vida daqueles irmãos e trazendo confusão, trazendo problema no seio daquelas igrejas. Então, mesmo que um anjo viesse até eles e lhe ensinasse um outro evangelho, que esses fossem malditos, fossem condenados, fossem malditos de Deus, entende? O evangelho, ele é nos oferecido gratuitamente, é um favor imerecido, entende? Para ser salvo, eu não preciso fazer filantropia. A filantropia, as obras, elas mostram que eu sou salvo. Todo aquele que é salvo em Cristo, é isso que Tiago vai dizer mais na frente, né? Todo aquele que é salvo em Cristo, ele vai refletir, né, que ele está sendo salvo nas obras que ele realiza, né? Porque ele tem a graça de Deus. Então, o amor de Deus no nosso coração nos impulsiona a realizar boas obras. Mas não que as obras sejam pré-requisitos para ser salvo, entende? Então, há essa diferença, a gente precisa entender, para não gerar confusão. E fechando aqui, né, terceiro tópico, agradar aos homens ou a Deus, repetindo a advertência, o que agrada aos homens e o que agrada a Deus. Então, como o assunto é muito sério, tanto é que Paulo precisou escrever essa epístola, né, não poderia haver dúvida sobre a força das palavras de Paulo, né? O apóstolo menciona uma segunda vez essa mesma condenação no versículo 9, né? Ele diz novamente, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, ou seja, repito, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, que seja anátema, que seja amaldiçoado, que seja maldito. Então o evangelho dos judaizantes estavam afastando aqueles irmãos do verdadeiro e encaminhando para uma vida de legalismo, entende? Onde os homens acreditam que pode ajudar Deus na salvação ou pode ele mesmo, né, por obras, por benefício, por ações próprias, obter a salvação. Logo está negando, né, o sacrifício de Cristo, dizendo que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi insuficiente. Entende? Então, Paulo não se preocupa em falar palavras lisonjeiras para seus leitores, né? Hoje, em muitos lugares, a maioria das mensagens, das pregações, são massageando o ego do ouvinte. Não vou dizer nem ovelha, né? Do ouvinte. As pregações, elas são direcionadas para não confrontar o pecado, para não confrontar uma vida de licenciosidade, de pecado. As pessoas querem ouvir aquilo que massageia seu ego. Paulo não tinha essa preocupação, né?
Ele estava tratando a respeito da salvação das almas daqueles irmãos. E os judeus, os cristãos judeus, né, bajulavam aqueles irmãos com palavras doces ou desviando dos caminhos do Senhor. E já não, as palavras de Paulo, né, poderia até soar como amarga, como indigesta, mas era o remédio que aqueles irmãos estavam precisando. Voltar ao verdadeiro evangelho. Então, novamente, a preocupação do apóstolo Paulo não era agradar homens, mas agradar a Deus. Se fosse para agradar os homens, ele poderia deixar a situação das igrejas ali do jeito que estava. Estava nem aí mais. Passou, já implantou a igreja, deixou alguém lá cuidando, os irmãos que se virassem. Mas Paulo tinha um amor, tinha um zelo por cada alma que ele ganhava para Cristo. E ele sabia o preço, né? Os sacrifícios, as dores, por tantos problemas que ele passou por amor dessas almas. Daí a pouco vem alguém e distorce tudo, né? Descaracteriza tudo. É assim que Satanás faz. Descaracterizar aquilo que Deus formou tão perfeito. Deixar tudo ao avesso. Entende? É isso que a gente vê na nossa sociedade, nas pessoas. Deus fez um homem à imagem e semelhança de Deus. Satanás chega invertendo tudo, mudando tudo de lugar, né? Mas Deus fez perfeito todas as coisas. Mas o homem, quando ele se rebela contra Deus, ele faz justamente o contrário, aquilo que Satanás quer, descaracterizar, né? Confrontar um Deus santo e verdadeiro. Então, a obediência ao verdadeiro evangelho é o que agrada a Deus, né? Preservar a doutrina bíblica, os ensinamentos das Sagradas Escrituras, né? É o que agrada a Deus, irmãos. Viver pela fé e não pelas nossas próprias obras é o que agrada a Deus. As obras, novamente, vai refletir, vai mostrar a salvação, né, que temos em Cristo, o fruto, né, que damos para a glória de Deus. Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nada podemos fazer. Então, quando estamos em Cristo, a nossa salvação, o amor de Deus nos impulsiona a realizar boas obras. Mas não que a obra seja pré-requisito para salvar ninguém, tá? Então, Paulo começa apontando aos leitores, né, e os Gálatas, o caminho que eles estavam trilhando, estavam se desviando do caminho da verdade, né? O caminho paralelo, não é o mesmo, é um caminho paralelo, né, ao caminho do evangelho. Eles estavam ouvindo uma mensagem doutrinária errada e não tiveram discernimento para identificar o erro facilmente. Por isso a admiração de Paulo, né? O espanto de Paulo, quando ele diz: admiro-me, porque tão depressa vocês estão se deixando enganar. Onde é que está a firmeza de vocês? Onde é que está? O que foi que vocês aprenderam? Ou vocês não aprenderam nada? Porque tão depressa vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho para abraçar aquilo que parece ser, mas não é. Então ele exorta, né, que ainda que um ser angelical, um próprio anjo, né, vem e prega uma mensagem, ele chama de um outro evangelho, porque não existe um outro evangelho, o evangelho de Cristo é um só, que esse seja amaldiçoado, seja maldito, seja anátema, porque o verdadeiro evangelho, a verdadeira salvação do homem só vem através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e cuidado, irmãos. Cuidado com o que você está ouvindo. A internet está aí, tem opção de todo tipo, mas nem tudo que parece ser é. O Senhor vai falar através do profeta, né, que o povo peca, perece porque falta conhecimento. A Bíblia está sendo pregada. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Mas cuidado com o que você está ouvindo, o que você está escutando. Quem é que você está ouvindo? Conheça essa pessoa. Veja a biografia dessa pessoa, a história dessa pessoa, né? Que Deus essa pessoa defende. Cuidado. Existem deuses aí para todo tipo de coisa, mas nem todo que diz é Deus é Deus. Então vamos ter cuidado.
Olha a sutileza aqui. Eram judeus, né? Cristãos convertidos ao cristianismo, mas eram judeus. E os judeus, eles observavam a lei. Com a aliança feita entre Deus, a circuncisão, e os descendentes de Abraão. Não foi para os gentios. Entende? Então, os judaizantes, eles estavam exigindo que os gentios se circuncidassem como um pré-requisito para ajudar ali na salvação. Olha a distorção, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos aprendendo um pouquinho mais com esse ensinamento, essa apologética, essa defesa da fé que Paulo faz aqui, nos ensina aqui na carta aos Gálatas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.